Bom, o ano que tivemos, ou melhor, que estamos tendo, porque isso ainda não acabou, ainda podemos colocar a cereja do bolo neste domingo no Camp Nou, está sendo uma obra-prima. Se você tentasse planejar isso, não sairia igual. Igual, meu Deus do céu, com isso. Além disso, que confirma nas últimas horas carreiras através de um bom story barra comunicado. Agora eles fazem isso no Instagram, dizendo que, bom, reconhecendo que sim, ou seja, não textualmente. Mas vamos lá, o que foi dito nas últimas horas sobre o tapa do Rüdiger? Pois é verdade, é que de verdade é impressionante. Bom, diante dessa situação, a questão Mourinho está cada vez mais próxima. E como? E haveria algumas conclusões. Condições do técnico português, mas de forma firme, porque senão ele não aceitaria a provável oferta do Real Madrid. Vamos lá, temos confusão. Pois isso era o que Carreras dizia ontem à noite. Ele disse: nos últimos dias surgiram certas insinuações e comentários sobre minha pessoa que não correspondem à realidade. Meu compromisso com o clube e com os treinadores que tive foi íntegro desde o primeiro dia e vai continuar sendo assim desde que voltei. Sempre trabalhei com o máximo profissionalismo, respeito e dedicação. Lutei muito para realizar meu sonho de voltar para casa. Bom, até aqui certos comentários que foram feitos, é verdade, sobre sua vida pessoal. Se sai, se não sai, nisso, pois, obviamente, sempre digo para vocês, eu não sei, mas quando tantas coisas se comentam, e não seria nem a primeira, nem a última vez que um jogador de futebol vem desmentir coisas que depois acabam sendo verdade. Olha, ou talvez sejam mentiras, porque também em muitas ocasiões inventam coisas, praticamente em todas. Mas é verdade que quando se fala muito sobre um jogador, sobre a vida dele fora dos campos, é muito provável que se exagere ou se digam tantas coisas que eu não acredito em todas. Mas, se algo é dito, alguma coisa deve ter. E eu, olha, podia esperar isso de qualquer um, menos de Carreras. De qualquer forma, este ano, com Asensio, com Carreras, com Jude Bellingham, de verdade, de verdade. E isso vem, além disso, desde o Mundial de Clubes. Com certas atitudes que agora lembramos, sempre tem coisas mais graves do que outras. Mas que já te diziam que esse vestiário... E a gente vinha, além disso, de uma cagada espetacular com Ancelotti. Isso que é ainda mais grave, ainda, hein? Mais grave. Agora retorno a isso com os jogadores e ao fato de o Bernabéu ter deixado isso bem claro. Outros protestaram, mas os repartecanes disseram que não era o jeito. Está se mostrando que o comportamento do elenco, ou de grande parte do elenco, pelo menos metade do elenco, este ano foi lamentável, mas lamentável mesmo. Bom, continuamos lendo o story dele, porque é aqui que chega aquele ponto em que ele também poderia ter desmentido, e no entanto, não desmente. Sobre o incidente com o colega, ele não menciona Antônio, o mulá Antônio, como diz o outro. Ele afirma que é um assunto pontual, sem relevância e já resolvido. Meu relacionamento com a equipe é ótimo. A la Madrid. Bom, então parece que sim, que o que disse Miguel Serrano TV, olha, meu xará de nome e sobrenome, Miguel Serrano TV, no Lático, era verdade. E isso ele disse há 2 dias, não é? Sobre o fato de que tinha acontecido, pois é, um tapa do Rüdiger. E olha, porque ontem à noite Miguelito na Rádio Copi também contou isso. Reparem no que ele disse sobre esse episódio. Fevereiro. Então nós confirmamos isso. Um momentinho, espera, agora. Tema, porque esse que você comentou agora há alguns minutos, esse tapa que Antônio Rüdiger deu em Álvaro Carreras no vestiário, é de fevereiro, hein? É de fevereiro. Então confirmamos, foi assim. Acho que foi no dia seguinte ao jantar de união, então... Bem, é sobre a união, sim. Naquele dia o clima estava tenso, porque Rüdiger, já te digo, deu um tapa no coitado. Muita gente vai me escrever agora, outros já abandonaram o vídeo e vão dizer, não, esse só inventa. Mas eu sei que há jornalistas que não inventam, apenas exageram. E às vezes passam mais informações que são desinformações ou que são diretamente mentira. Mas a gente sempre toma como se ele mentisse, como se tudo ou tudo o que ele diz não fosse verdade. Não, e há muitas coisas, ainda mais quando vários colegas já passaram por isso e estão aqui. Mostrando porque Carreras no lo ha desmentido.
E a gente vai para fevereiro, né? E tudo o que ocorreu antes, né? E a armação de alguns jogadores de futebol contra a Chave. E no Mundial de Clubes, sim, sim, o episódio de ter dormido, que agora eu vou mostrar para vocês o que pensava um fiscal de torcedor que queria estar certo em janeiro e agora que não está, fica bloqueando as pessoas, inclusive eu, e é o Juanma Rodrigues, né? Ele e a garota, que também está no Basuro, Dromo, Chiringuito, etc., agora estão calados, como o Puertas ou armando confusão por aí, porque sempre, quando alguém tenta criar narrativas que obedecem, ponto número 1, ao papel que o chefe dá para eles, porque o pedreiro ali dá um papel para cada um, né? Então depois, eles têm que, claro, eles têm que ir mudando e tal, para não admitir que de fato ou estavam errados, ou simplesmente fizeram algo que está errado, como madridistas, né? Vou tentar não repetir o erro deles de distribuir carteirinhas. Mas isso de insultar jogadores do Real Madrid, que agora mesmo vestem a camisa do Real Madrid, ou o treinador e tal, bom, isso não é nada bom para o clube. Também não parece. Eu nunca ultrapassei esse limite. Você pode criticar, como fizemos agora com o Mbappé nesses últimos dias, e ao mesmo tempo exaltar certas coisas do Vinícius. E há alguns meses, o contrário. Ou seja, não dá. Mas aqui, quem se casa com um jogador, quem se casa com o presidente, quem se casa com um determinado treinador, depois ficam presos às próprias palavras. E não sei como saem disso, mas conseguem, pois têm sua paróquia e seus gados. Que sempre rimos de Nárnia e dos barcelonistas e tal, e também existe um mermadridismo nas redes. Impressionante, e tem gente que segue certos, bom, personagens. Desde que fiz um vídeo sobre o Juanma, algumas pessoas deixaram de me seguir. Mas estou muito feliz. Então, se quiserem parar de seguir, tudo bem. Ou seja, no final das contas, se acabam dizendo isso, é porque não queriam fazer parte dessa comunidade. Para mim, tanto faz, mas como sempre digo para vocês, eu não me caso com ninguém. A gente tenta ver nuances, sempre nos comportamentos. E bom, eu não gosto, não costumo fazer isso. Mas quanto a se orgulhar um pouco do que a gente dizia em janeiro, olha, sim, porque muita gente foi muito prejudicada e o que a gente dizia estava acontecendo. E muita gente que talvez parou de assistir seu canal. Ah, eu não gosto que vocês falem coisas ruins do Madrid. Não, é que a gente não falava coisas ruins do Madrid porque queria... Era porque estavam acontecendo. E está claro que estão acontecendo. Sempre digo a mesma coisa para vocês, vamos acreditar em parte disso. Vamos deixar muitas coisas em quarentena. Quando muitos colegas dizem o mesmo, é porque realmente há algo aí. E eu pergunto, com o que estamos vendo, era para vaiar o time naquele jogo contra o Levante? Não digo que deviam vaiar o Vinícius o tempo todo, isso eu já critiquei. Falei, pô, começa o jogo, tudo bem, mas até aí, para. Foi isso que eu sempre critiquei. Mas ao time em geral, naquela recepção, claro, porque era preciso mostrar para eles que, e para os treinadores do Real Madrid, não vaiaram esses últimos. O Ancelotti não foi vaiado no Bernabéu, o Xabi Alonso não foi vaiado e o Arbeloa também não foi vaiado. Até agora, e além disso, o Arbeloa também não merece isso, nem os jogadores. Sim, bom, era isso que eu queria, essa era a mensagem que eu queria passar. A torcida do Real Madrid, a do Bernabéu, que não é toda, mas enfim, são os que vão ao estádio, os sócios, a maioria, claro, para o elenco. Porque entendiam que tinham se comportado mal e realmente tinham se comportado mal. Mas havia aqui quem distribuía carteirinhas, como eu digo, que dizia que isso está muito errado e tal. Bom, Juanma Rodrigues. Juanma Rodrigues, eu sei que tem muitos fãs do Juanma por aí, o Juanma me bloqueou, eu não insultei ele, não falei nada para ele. Bom, sim, distribui carteirinhas, claro que sim, porque ele xingou todo mundo no começo. Mas enfim, houve uma troca de mensagens e tweets na época, e ele lidou com isso de um jeito muito estranho, porque ele postava tweets e depois apagava. Ele não respondia me mencionando, não respondia, ou seja, não citava quem queria responder, só jogava mensagens no ar e tal. Depois ele vai lá e me bloqueia, né? Porque estava claro que ele estava se referindo a mim. Mas enfim, e além disso, de um jeito, eu não lembro como foram algumas mensagens, mas de um jeito bem ofensivo, bem ofensivo. Conheço o Juanma desde quando estava na Marca TV, antes mesmo de falar qualquer coisa. Eu me dava bem com ele.
e a única coisa que eu disse foi que ele estava fazendo algo errado. Por se meter com o treinador do Real Madrid e com algum jogador do Real Madrid na época, com o Mbappé, nem mesmo agora com o que o Mbappé fez. Você achava normal ou acharia normal que hoje ele dedicasse os mesmos insultos e a mesma maneira depreciativa de falar dele? Nesse momento, entende? Ou seja, imaginem antes, né? Mas enfim, isso era o quê? Porque esse trecho é fantástico. Isso era o que Juanma Rodrigues dizia sobre Vinícius. Espera que eu vou falar sobre o Vinícius, tá? Isso foi no ano de 2018, certo? 2018, espera, vamos ver. Eu reconheço que no ano de 2018 eu era o primeiro a dizer que Vinícius era um jogador que ainda faltavam coisas para ele, que ele começava as jogadas como um craque e terminava como Gravesen. Mas tudo bem, eu não me escondo, eu já falei isso, e depois me surpreendeu como Vinícius conseguiu realmente reverter totalmente essa situação esportiva e se tornar o melhor jogador do mundo. Juanma, que vive dando lição aqui, dizia isso sobre Vinícius e vocês vão se surpreender. Antes que o madridismo se coloque na frente do espelho e diga: esse não tem qualidade, esse não tem qualidade. Quem são? Quem são? Vocês todos sabem. Não, fala você, que digam os gurus que a gente não saiba. Vinícius não tem qualidade para jogar no Madrid. Como? Rodrigo, Vinícius? Rodrigo não tem qualidade para jogar no canto, olha o que ele canta hoje à noite. Vamos lá. Lucas, obrigado por tudo, Lucas, e até a próxima. Quem disse? Vinícius, Rodrigo, Lucas, Jovic, não sei se tem qualidade ou não. Se tem qualidade ou não, porque também não vimos isso, para mim, me dá a impressão de que ele não tem qualidade para o Madrid. Marcelo, de verdade, Marcelo, um dos melhores laterais de toda a história do Real Madrid. Você não está em condições de competir. Isso foi no ano de 19, porque Jovic já estava lá, de fato, naquele verão. Bom, alguns meses depois... Isco, não espere até 1º de janeiro de verdade. Procure uma oportunidade amanhã se puder. Estou falando sério. Ele não está à altura do Madrid, não está. Esses jogadores não estão. Início de 19, o Madrid ganha o campeonato, que depois é o da pandemia. Aquele campeonato com o Zidane, e aqui diziam Zidane no olho do furacão e tal, porque além disso fala de 1º de janeiro, portanto de 20 para Isco, para que ele fosse embora. Marcelo e Isco já não estavam bem, mas ele afirmou que Rodrigo e Vinícius não tinham qualidade. Que visão ele tinha, hein? Após tudo o que ocorreu e as 2 Champions conquistadas, com destaque para Vinícius e participação importante de Rodrigo. Rodrigo. Mas outros que quando entram resolvem, mas que por um mistério que deve estar na cabeça do Jamidu, porque às vezes eu acho que é o Jamidu quem faz as escalações jogando uma moeda para o alto, nunca jogam. Por que não dá chances ao Mariano? É que, cara, aqui o poxa, que visão, hein? Que visão futebolística tinha o Juanma, hein? Por que você não dá oportunidades para Mariano? Para o Mariano? Por que você não dá para ele? Quando eu vejo o Mariano entrar em campo, vejo que é um cara com fome, que pressiona, que morde, que quando tem uma oportunidade, marca. Por que você não dá uma oportunidade para o Mariano? Por quê? Agora reparem nesse aqui, hein? Por que não nos deixa testar o Mariano? Então, e depois tem jogadores que não rendem, por qualquer motivo, por faz ou por nefas, Eden Hazard, temporada passada, muito ruim, atual, por qualquer motivo, coronavírus, lesões, medíocre. Então, quanto antes o madridismo apoiar o Bueno... Então isso, se já está falando do coronavírus, é 20, claro, isso é 20. Isso é de 20 a 21, correto, a última temporada da segunda vinda de Zidane. O Madrid acabou de ganhar a Liga, e nessa temporada o Atlético ganha a Liga da gente por 1 ou 2 pontos, com um roubo espetacular no final. Entendo que isso é outono, portanto de 20, né? Ou já em 21, mas enfim, aquela temporada. Bom, é isso, que porque Mariano não tinha oportunidades e que Vinícius não tinha qualidade para jogar no Real Madrid. Bom, ele mesmo agora está aí pontificando, sendo como o grande defensor do Vinícius e tal. Só para vocês verem, eles vão mudando de opinião como mudam de roupa. É que, mas por sorte, existe a hemeroteca. Este é Juanma Rodrigues de alguns dias atrás. Não me surpreende que Vinícius tenha dormido numa palestra de Xavi Alonso, mas sim o singular. O estranho é que os outros não tenham adormecido.
Aqui, por querer ter razão, por continuar querendo ter razão, porque ele não tem. O que ele faz é, além de que na época insultou Xavi, foi muito desrespeitoso com ele, o que não fazia nada bem para o time, muito menos para o clube. Mas eles já consideram este, a outra e aquele lá, consideram que o que eles dizem sim faz bem ao clube. E os outros, os demais, fazem mal, né? Tenta você dormir na frente do seu chefe durante uma reunião, Juanma Rodrigues, e principalmente tenta não pegar no sono quando estiver só você e ele, tá bom? Pelo que possa acontecer em todos os sentidos. Mas olha, no sentido mais estritamente profissional, ele te daria uma bronca. Como não poderia ser diferente, né? Como não poderia ser diferente? E esse homem acha normal que subordinados, o chefe deles, né, falte com respeito desse jeito. Então você não pode confiar em um cara que, como eu posso dizer, se agora é o Mbappé que cochila com o Arbeloa numa palestra, ele criticaria o Mbappé pra caramba. Ele não critica Vinícius com Xavi Alonso porque tinha implicância com ele. Então, em quem confiar? De um cara que numa situação em que o Mbappé cochila com o Xavi Alonso, claro que criticaria o Mbappé, como não poderia ser diferente, mas que com o Xavi Alonso e o Vinícius muda de opinião. Ou de alguém como eu, desculpe citar-me, e muitos outros com bom senso, que criticam ou criticariam ambos os lados, porque criticamos os dois lados. E a gente não passa pano nem para treinador, nem para jogador, porque o mais importante para nós é o clube, é o Real Madrid. Em quem você confia? Num cara desses? Ou de alguém como eu? Posso falar por mim, mas há outros também? Bom, eu acho que fica bem claro, né? Mas olha, vai chegar esse Mourinho, né? Agora ele vai ficar feliz porque está chegando, porque chegaria. Vamos ver se o Mourinho chega mesmo. Aliás, lembro que hoje à noite tem jogão, o nome do sinólogo me escapa. Paris Saint-Germain contra Bayern de Munique ou Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Segundo jogo das semifinais da Champions, vai ser um jogão para mim. E vamos voltar para Vigar, que já fazia um mês que não fazíamos Vigar. Vamos voltar aqui para Vigar e vamos reagir ao jogo. Então vou deixar aqui na descrição deste vídeo, aqui embaixo, o link para vocês me acompanharem e estarmos lá juntos. Vamos lá, vamos tentar juntar bastante gente, porque, bom, é um jogo que não muda nada pra gente, mas vamos nos divertir muito. Eu acho que o Bayern ganha, pra ser sincero, prefiro o Bayern ao Paris Saint-Germain, mas tudo bem, também não sofreria muito se passar o Paris Saint-Germain. O que eu quero é ver gols, espetáculo e tal, e que a gente viva isso junto. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição e depois a gente se vê lá às 9, 8h55, quando começar o jogo da Champions. Como eu disse, Mourinho, foi o que disseram os caras do Le Journal do Real ontem. Além de coisas sobre Mbappé, eles falaram isso sobre Mourinho. Está em francês, então vamos traduzir direto. Revelam as condições de Mourinho para voltar ao Real Madrid. Isso sempre com certo cuidado e tal. Sérgio Valentim já disse que ontem Mourinho e Florentino Pérez já conversaram por videoconferência com Jorge Mendes ouvindo. Número 1, apenas 2 condições. Ele quer tomar todas as decisões esportivas no planejamento. E 2, o que me parece fantástico. Ele quer plenos poderes no dia a dia da equipe, não importando a que jogador isso afete e sem repercussões. Está claro, né? E não precisa colocar nomes aí. Seria maravilhoso, mas vamos ver se isso agrada ao Florentino Pérez ou não, porque no final tudo se resume a isso. De qualquer forma, o Mourinho tem que saber que quando chegar ao Real Madrid, não vai ter o Rodrigo machucado, não vai ter o Militão machucado e não vai ter o Mendy machucado. E 2 desses 3, porque o Militão, claro, nem passa pela nossa cabeça vender ele ainda, apesar de que a carreira profissional dele ficou bem complicada. Mas com o Rodrigo e com o Mendy dava para ter feito dinheiro neste verão? E no entanto, como estão machucados por um longo tempo, vai ser impossível, porque o Mendy vai ser operado. Ele deve ter o mesmo problema do ano passado e ficará 5 meses fora. Rodrigo, vamos ver se ele volta até o final deste ano, o que eu duvido. E Militão, eu acho que só vai voltar lá para o meio do outono ou por aí. E então, Mourinho, se chegar, vai ter um trabalhão e principalmente ele quer garantias. Klopp provavelmente queria mais garantias, embora essas já bastem. Ele afirmou que, em teoria, nem contem com ele. Vamos ver. Mas olha, se Mourinho chegar, é sério, tanto faz pra mim, eu nem tinha tirado o logo, desculpa.
Se Mourinho ou qualquer um chegar assim, para mim serve qualquer um que venha com essas exigências e que digam pronto, plenos poderes. Vai em frente, mas vai mesmo. E se isso irritar o elenco, melhor ainda, porque eu lembro vocês disso com o que começamos esse vídeo. Mais uma cena, mais um capítulo da novela que vivemos durante todo este ano. Fiquem bem, deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau!